Queridos irmãos, sejam bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Carlos Lucci e eu gostaria de convidar a todos vocês que ainda não fazem parte do canal a se inscreverem, a deixarem seu like. Os comentários são muito importantes para nós. Aliás, eu fico tão feliz como uma criança abrindo presente de Natal quando eu leio o comentário de vocês. E o vídeo de hoje é justamente sobre um dos comentários, o comentário do Edgar Helder Silva, que pediu para falar sobre o exterior do Templo de Lago Salgado, que tem muitos símbolos. Então aqui, vamos lá, prestem atenção na aula de hoje e já note um símbolo que você gostou mais ou que te tocou mais e coloque nos comentários. Nós podemos aprender muito, tanto fora quanto dentro do templo, aliás, muito mais dentro. Então, o Templo de Lago Salgado, de todos, é o mais famoso, é o mais fotografado, é o mais filmado. E ele tem uma arquitetura especial, sim. Ele tem alguns símbolos que Brigham Young desenhou quando fez a planta e o desenho do exterior do templo, colocou. Nem todos puderam ser feitos, né? Mas ele tem uma grande mensagem para nós. E se vocês repararem, o Templo de Lago Salgado tem 6 torres, 3 do lado leste e 3 do lado oeste. As torres do lado leste, que seria a entrada do templo naquela época, elas são maiores e elas representam o sacerdócio de Melquisedeque e a primeira presidência. Enquanto que as torres do lado oeste, ou do fundo do templo, elas são ligeiramente menores e representam o sacerdócio arônico e o bispado presidente. E é interessante notar o efeito que torres, ou mesmo edifícios altos, mesmo que não sejam religiosos, têm sobre nós. Nós sempre fazemos assim com a cabeça, né? Nós elevamos para ver o que tem no final. E o que tem no final da torre do templo é o céu. Então, quando vemos um templo com ou sem torre, nossos pensamentos, ou melhor, nós mesmos devemos nos elevar espiritualmente para a obra que é feita lá dentro. Como vocês podem ver, aqui tem uma figura com alguns símbolos que existe fora do Templo de Lago Salgado. Mesmo que não dê para ver direito, nós vamos mostrar cada uma em detalhe. Então, do lado direito da sua tela, começando por baixo, nós temos uma pedra, que seria um círculo, um quadrado, que é a pedra da terra, ou as pedras da terra. Logo em seguida, as pedras da lua, e por final, a pedra do sol. Essas pedras, elas dão a volta em todo o templo, desde a base até o cume. E, no final, nós temos as estrelas, que estão espalhadas no templo inteiro. Elas estão acima de cada porta, de cada janela, e também na base do pináculo. Então, isso já dá uma dica, né? Não representa os reinos de glória. Na torre central, lógico, nós temos o anjo proclamando a restauração do evangelho, que comumente nós chamamos de anjo Moroni. Logo embaixo, não fica muito nítido, mas há uma nuvem com raios de luz caindo em direção à Terra. A próxima figura, só que essa próxima figura está no lado de trás do templo. É a constelação da Ursa Maior. Aqui vocês não conseguem ver, mas nós vamos ver bem em detalhe, e ela é muito interessante e muito importante para nós. No centro da fachada do templo, existe um olho, né, o olho penetrante de Deus, alguns chamam o olho que tudo vê. Logo abaixo, nós temos um aperto de mão, e essas duas figuras menores que vocês veem são as maçanetas do templo. Então vamos começar com as pedras da terra. Como eu disse, a pedra da terra, ou as pedras da terra, elas estão ao nível do solo, né? Vocês podem ver aqui que aí já é o chão do terreno do templo. E elas são lisas. Não era para ser assim. O Templo de Lago Salgado, ele é
ele foi construído em granito, e granito é muito difícil de ser entalhado, né? Cada uma dessas pedras que vocês estão vendo aí era para ter o desenho dos continentes, como vocês veem na última figura, né? Várias faces da Terra, de cima a baixo, mas os escultores falaram, olha, não vai dar. Então deixou apenas um círculo, né? E a próxima que nós podemos ver é a pedra, são as pedras da Lua. E aí sim é interessante. O número das pedras da Lua são 50, e elas representam exatamente um ano lunar, começando com o mês de abril de 1878. Cada mudança de lua era anotada, era desenhada e era colocada no templo à medida em que ele ia crescendo. Como vocês podem ver, entre essas duas pedras da lua tem uma estrela, ok? Em cima de uma janela. Então, reforço, não tem nada a ver com os reinos de glória. E encabeçando os contrafortes do templo, existem as pedras do sol. Da Terra e do Sol me parecem que são em 60 em número, eu não tenho certeza, mas da Lua, com certeza, é 50. E a pedra das estrelas estão na base do que forma o pináculo e, como eu já disse, nas janelas e nas portas. Então, se não representa os graus de glória, o que é esse símbolo? É interessante, né? O templo, irmãos, ele é uma representação de toda a criação de Deus. Como nós estamos na Terra, é o mais baixo, e nós podemos contemplar toda a obra de criação do nosso Pai Celestial. O Senhor está nos mostrando, do mesmo jeito que eu criei o universo, eu criei este templo. Talvez não os materiais, mas as ordenanças do templo. E é interessante que existe uma ciência chamada cosmologia, que estuda o espaço, né? E a palavra cosmo, que nós usamos também como sinônimo de espaço, é uma palavra grega, cosmos, que significa o quê? Organizar, construção ou beleza. É daí que vem a palavra cosmético. Então, quando nós olhamos o templo, ou nós olhamos a criação, nós estamos vendo toda a beleza que o Pai Celestial, nosso Salvador, fez para nós. Nós estamos vendo o Senhor se movendo em sua majestade e em seu poder. Então, cosmo, é interessante que até os gregos já davam a ideia de organização. Não surgiu assim, por acaso, né? O profeta Joseph ensinou o significado da palavra criar no primeiro versículo de Gênesis. Eu gostaria de ler para vocês. Bem, a palavra criar provém do termo bará, que não significa criar do nada. Quer dizer, organizar. A mesma coisa como se o homem organizasse materiais e construísse um navio. Dali deduzimos que Deus dispunha da matéria em estado de caos para organizar o mundo, a matéria caótica. Então, o templo já começa, o templo do Lago Salgado especificamente, ele já começa a nos ensinar desde o lado de fora. Olha, o Senhor é o Criador de tudo. Ele tinha os elementos à sua disposição. Esses elementos estavam em estado caótico, ou seja, bagunçados, deixados sozinhos, eles não iam fazer nada, né? Então precisava, e ele, ou uma força, vamos dizer assim, os organizasse. Então o Senhor pegou esses elementos e organizou o cosmos, organizou o universo. Da mesma forma como ele pegou a Terra e simbolicamente criou o corpo de Adão. Do mesmo modo que ele junta os elementos e cria o nosso corpo no ventre materno. E agora a gente pode nos perguntar, e é uma das perguntas mais importantes que
nós poderíamos fazer nesse estágio dessa apresentação? Por que Deus organiza as coisas? Bem, e a resposta é bem simples, porque quando os elementos estão organizados, nós somos capazes de recebermos mais luz e verdade e avançarmos em glória. Um dos títulos do templo, que o Senhor próprio deu em suas revelações, é: a minha casa é uma casa de ordem. E quando ele fala ordem, não quer dizer que as coisas estão sendo feitas direitinho, uma atrás da outra. Estão. Mas o Senhor quer colocar a nossa vida em ordem. Primeiro, a vida do indivíduo. Como ele coloca a vida do indivíduo em ordem? Através dos convênios. Depois ele expande e coloca a vida de toda uma sociedade em ordem, nos tornamos Sião. Mas para isso, em primeiro lugar, vem o indivíduo e depois as famílias. Quando as famílias são organizadas de acordo com o padrão celestial, nós somos muito mais capazes, aliás, é o único jeito que somos capazes de recebermos luz e verdade e avançarmos em glória. Um outro símbolo que também tem a ver com, como é que chama, as estrelas e o firmamento, está atrás da, como é que fala? Do templo de Lago Salgado, que é a constelação de Ursa Maior, que vocês estão vendo aí, né? Quase não dá para ver na foto, mas eu trouxe um desenho, né? Então aqui, ela por si só, ela não é tão importante. A importância dela está em que ela aponta para a estrela do norte. E quando nós olhamos o céu à noite, dá a impressão que as estrelas andam, né? Na verdade é a Terra que vira, mas dá a impressão que as estrelas estão andando, né? E se nós tirarmos várias fotos, nós vamos ver tipo um rastro, né, de fumaça. E no hemisfério norte, nós não conseguimos vê-la. No hemisfério sul, apenas alguns estados do Nordeste conseguem ver a estrela do norte, ou a constelação de Ursa Maior, mas nós vemos uma estrela que não se move. Ela fica lá parada. E desde a antiguidade, desde os egípcios, nos templos, quando você vai em Karnak, Ofília, você consegue ver esta estrela representada e a constelação de Ursa Maior, para você ver a importância que eles davam para este símbolo. E para nós, o que ele significa? Jesus Cristo, seu caráter, seus atributos e suas perfeições, em suma, a expiação do Salvador, né? Ela é o farol que nos guia em direção à casa. O templo, na verdade, irmãos, a melhor definição que uma vez me deram sobre o que é a investidura no templo é aprender a voltar para casa. E o Senhor é o farol que nos guia de volta para casa. Ele disse: eu sou o caminho, e ele é. Ele não é apenas o caminho, mas ele é também a barra de ferro que nós seguramos, e ele também é a árvore da qual nós provamos o fruto. E a expiação do Salvador, muitas vezes a gente acha que é apenas para os nossos pecados, principalmente aqueles pecados que a gente tem que conversar com o bispo, né? Mas muito ao contrário, irmãos. A expiação, ela penetra em todas as áreas da nossa vida, né? Elder Bednar deu um discurso muito bom sobre isso, chama A Força do Senhor, que eu gostaria de convidá-los a ouvir e a ler nas legendas o que ele tem nos dizer. Vamos lá. Most of us clearly understand that the atonement is for sinners. I am not so sure, however, that we know and understand that the atonement is also for saints, for good men and women who are obedient and worthy and conscientious,
and who are striving to become better and serve more faithfully. I frankly do not think many of us get it concerning this enabling and strengthening aspect of the atonement, and I wonder if we mistakenly believe we must make the journey from good to better and become a saint all by ourselves through sheer grit, willpower, and discipline, and with our obviously limited capacities. Brothers and sisters, the gospel of the Savior is not simply about avoiding bad in our lives. It also is essentially about doing and becoming good. And the atonement provides help for us to overcome and avoid bad, and to do and become good. There is help from the Savior for the entire journey of life, from bad to good to better, and to change our very nature. There is no physical pain, no anguish of soul, no suffering of spirit, no infirmity or weakness that you or I ever experienced during our mortal journey that the Savior did not experience first. You and I, in a moment of weakness, may cry out, "No one understands, no one knows." No human being perhaps knows, but the Son of God perfectly knows and understands. He has perfect empathy and can extend to us his arm of mercy in so many phases of our life. Na esteira do que Elder Bednar disse, nós vemos bem no centro da torre do templo um olho. Ele está atrás de uma cortina ou de um véu e vários raios de luz saindo dele. Ele tem muitos significados. Todos esses símbolos que eu estou apresentando a vocês são símbolos antiquíssimos, bem da antiguidade, né? Mas a melhor definição para nossa aula está no salmista que deu. Ele diz o seguinte, está no Salmo 11. Eu vou ler só o versículo 4 e o 7. Mas se lembrem que nós devemos ler o Salmo inteiro para saber do que ele está falando, ok? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Esse salmo realmente fala sobre a justiça de Deus, em abençoar os retos e em punir os iníquos, ok? Essa é a tônica do salmo. Mas prestem atenção nesses versículos. O Senhor está no seu santo templo. Irmãos, isto não é simbólico. Isto é real. Claro, o Senhor não está de carne e ossos em cada um dos templos ao mesmo tempo. Mas através do seu Santo Espírito, ele está em todos os templos, ao mesmo tempo, em todas as partes do templo. Todo o templo é sagrado. E daí ele continua, o Senhor tem o seu trono nos céus, mas fisicamente nosso Pai Celestial está no reino celestial, que é envolto por um véu ou vários véus que nós temos que ir passando, né? Agora a parte mais importante. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Irmãos, muitas vezes a gente lê esse versículo e dá a impressão que o Senhor aponta o dedo para nós e fala, eu estou vendo que você está fazendo coisa errada, né? Também, mas na esteira do que o Elder Bednar nos ensinou, nosso Salvador Jesus Cristo conhece por experiência própria, porque ele mesmo viveu cada uma das nossas angústias, das nossas tristezas, do nosso senso de inferioridade ou de incapacidade. E ele não sabe isso mentalmente. E ele não conhece isso porque ele se sentiu inferiorizado, por exemplo. Não, ele conhece isso porque ele viveu a dor que eu estou passando agora. E ele sabe como me socorrer individualmente. Ele não usa receita de bolo para todo mundo, ok? Ele sabe, ele tem... sabe como a mãe ou o pai conhece o filho e sabe, eu conheço, eu preciso falar desse jeito, com aquele eu preciso falar do outro.
Esse é o nosso Pai Celestial, esse é o nosso Salvador Jesus Cristo. E o que nós precisamos fazer para ter acesso a esse abraço carinhoso do nosso Salvador Jesus Cristo? Nada mais, nada menos do que estender a nossa mão, que é o próximo símbolo. Como vocês veem, é um aperto de mão, mas é um aperto de mão não comum, não vulgar, não banalizado como nós temos hoje, mas é um aperto de mão celestial. E o que ele significa? O primeira escultura ou imagem gravada que nós temos de um aperto de mão é do rei Salmanasar III da Síria com o rei Marduk da Babilônia, e eles estão fechando um acordo, um convênio. Então, ao fazermos convênios com o Senhor, nós estamos cada vez mais próximos dele. E algo muito importante, eu gosto muito de palavras, como vocês perceberam, né? A palavra convênio, em português, vem do latim, e ela vem, e significa vir junto, ou vir em união. Então, o Senhor está nos convidando, venha comigo. Mesmo que ainda nós não estejamos preparados para fazer os convênios batismais, por exemplo, ou os convênios do templo, mas mesmo assim nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos vir a Ele. Fé é o primeiro princípio, fé em Jesus Cristo é o primeiro princípio do Evangelho. E esse símbolo significa convênio. Mas outro dado cultural muito interessante a ver com esse símbolo, vocês estão vendo aqui uma moeda, é uma moeda romana, né? E um pouquinho antes do Salvador nascer, houve várias facções em Roma que estavam disputando o poder, né? Facções inimigas que se odiavam, e Júlio César ascendeu ao poder e ele pacificou Roma, né? E ele começou a tradição de cunhar moedas com um aperto de mão, significando que os grupos que eram inimigos agora estavam unidos. Isso me faz lembrar a famosa frase: o homem natural é inimigo de Deus. Quando nós nos achegamos a Cristo, nós fazemos as pazes com Ele e nós nos tornamos seu amigo. Melhor, Ele se torna o nosso Salvador, o nosso Redentor. Se vocês repararem, tem tipo uma vara com 8 partido no meio, né? Esse é um caduceu, né? E ele era o símbolo de um deus romano chamado Mercúrio, ou Hermes para os gregos, e ele era o deus da comunicação, do diálogo. E ele também era quem trazia a mensagem dos deuses, né, para os homens aqui na Terra. Então, quando vamos ao templo, e nós vamos ver isso no próximo símbolo, quando nós vamos no templo ou temos essa proximidade com o Salvador, o mais comum é que nós não apenas recebamos revelação aqui e ali, mas que nós vivamos em um processo de revelação. E a gente às vezes nem percebe isso. Eu não consegui achar, mas tem algumas moedas que tem uma deusa chamada Concórdia. Isso está parecendo uma aula de paganismo do que uma aula do Evangelho, mas tem a ver com o Evangelho do Salvador. Concórdia, irmãos, vem da palavra, de novo, córdia, ou cor, que é coração, e com, como eu disse, é junto, ou união. Então, esse aperto de mão significa que o nosso coração está em união com o coração do nosso Salvador. O nosso coração está em união ao coração de nosso Pai Celestial. E sobre o aperto de mão, a última coisa que eu gostaria de falar culturalmente, essa estela tumular, né, que é um soldado, como vocês podem ver, ele está sendo recebido nos Campos Elíseos, vamos dizer assim,
no mundo celestial ou no mundo espiritual romano. Então você é recebido sempre com um aperto de mão de boas-vindas. Que bom que você está em casa. Que bom que você voltou. Na cultura egípcia, ia ser muito demorado em trazer, isso é representado também com um abraço, que é muito, muito significativo. Como eu falei, esse próximo símbolo, que é uma nuvem com raios, né, é um convite a recebermos revelação e vivermos por revelação constante, ok? E as duas maçanetas, por final, existe uma colmeia, né? E essa colmeia significa não apenas industriosidade, mas também união. Eu recomendo que vocês revejam o discurso do Elder Christofferson. Ele falou muito sobre unidade. Aliás, a conferência inteira está falando muito sobre relacionamento. Que tipo de relacionamento nós temos que ter como santos nos últimos dias? Sermos unidos. E holiness to the Lord, santidade ao Senhor, é o que está escrito em todos os templos. E santidade em hebraico é kadosh, e significa separado. É um lugar separado para o Senhor. Do mesmo modo que nós devemos estar no mundo e não sermos do mundo, nosso coração deve estar separado para o nosso Pai Celestial, nosso Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, eu falei só alguns símbolos, eu só coloquei a pontinha do pé na água. Eu vou deixar a lição de casa para vocês aprenderem mais. Agora imaginem se um templo do lado de fora, qualquer templo, ensina tanto, imagina o quanto nós podemos aprender dentro dele. Eu desejo a todos vocês uma excelente Páscoa, que vocês possam sentir o Espírito do Senhor testificando de sua ressurreição, e que Ele está vivo e que Ele nos ama e muito. Um grande abraço a todos e até semana que vem.